né, de compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu estava para vir pregar aqui uns domingos aí atrás, mas eu fiquei enferma, né? E era justamente eu ia falar sobre isso, porque uma das coisas que eu gosto de falar é sobre as profecias, porque são o que está acontecendo hoje em dia, né? Mas nós não temos como falar da profecia sem também resguardar a nossa fé. E a nossa fé está muito entrelaçada com as emoções, né? Quer queiramos ou não, está muito ligado, né, com as emoções. Então, o que está acontecendo no mundo hoje, né? Então, assim, sexta para sábado, eu tive um sonho, né? E ali eu sonhei com uma pessoa que já faz muito tempo que eu não tenho contato com ela. Né? Hoje em dia as pessoas, os contatos delas são muito superficiais, né? Pelas internets da vida, né? Para mim, contato é quando alguém conversa com você, quando você sabe da sua vida. Isso para mim é contato, né? Então, já faz muito tempo, embora a gente tenha... Praticamente a gente tenha quase o mesmo tempo, né, de igreja, de convivência de igreja, né? Mas nós não temos mais esse contato. Então, eu sonhei com essa pessoa assim, do nada para mim, mas para Deus não era do nada, né? E eu sonhei com essa pessoa e ali no sonho tinha um senhor que falava dela para mim. E começou a contar, né, que ela estava passando por uns problemas, que ela estava procurando ele para conversar e tudo mais, e começou a contar da vida dela para mim. Eu achei interessante que ele me levou para outra sala, e nessa outra sala tinha uns 3 homens, né, se eu não me engano, e eu estava ali, e era como se novamente ele se posicionasse ali, e ele começou novamente a falar, e eu só ouvia, né? E estava eu e meu esposo, e esses 3 homens, e aí um dos homens começava a acusar ela, né, em algo, né? E ali eu já começava a me irritar, né? Aí eu dizia assim, e eu pedia então permissão para falar com ele, né? E ali eu falava com essa pessoa e eu perguntava o nome dele, como é seu nome? Aí ele dizia, meu nome é Simon, né? Aí eu disse, Senhor Simon. Eu falava, né? Começava a falar com ele. Aí eu começava a falar, olha, essa pessoa. Então eu começava a destrinchar a vida dela para ele, porque eu queria falar do louvor para ele. Mas para eu poder chegar nessa etapa da vida dela, eu tinha que primeiro expor a vida dela, né? A vida pessoal dela, para depois eu entrar na vida de adorador, né? Que são coisas que estão ligadas, claro, né? Mas muitas das vezes nós despregamos os dois, porque quando eu sou um cristão, eu sou um adorador. Eu tenho que ser um adorador aqui dentro da igreja ou fora da igreja, né? Então eu começava a conversar com esse senhor e o meu objetivo era interceder por ela nessa outra situação. Então quando eu acordei, eu tive muita vontade de contar para ela esse sonho, né? Eu tenho o contato dela no WhatsApp, mas eu não converso com ela, claro, né? Eu tenho esse contato todo com ela. Então, ali eu mandei, né? Eu contei o sonho para ela. Aí ela disse que depois conversava comigo e depois ela falou para mim, né? Que estava passando por um problema, né? Quer dizer, Deus estava mostrando para mim que ela estava passando por um problema, né? Ela não tem contato mais comigo, ela não foi falar da vida dela, mas Deus falou. Por que Deus falou? Porque ele é fuxiqueiro? Não, claro. Ele fala porque ele se importa. Porque muitas das vezes nós precisamos interceder por as pessoas. Não que eu esteja numa condição melhor do que a dela. Nenhum de nós aqui temos uma condição melhor do que o outro. Mas muitas das vezes Deus nos coloca em condição de intercessor para verificar o nosso coração. Se ele é um coração misericordioso, um coração compassivo. Esse tipo de coisa que Deus quer ver na vida do cristão, verdadeiro adorador, né? Então eu disse assim para Deus, como muitas das vezes nós somos egoístas. Nós vemos as pessoas colocando fotos, né, nos Face, nem Face eu tenho, né, mas eu sei que o pessoal vive aí, né, expondo as vidas nos Face, né, nos status, e são pessoas sorridentes, estão no shopping, estão nas academias, estão na igreja, estão não sei aonde, e sempre são muito felizes, muito bem arrumadas, mas muitas das vezes a sua vida está dilacerada. E como cristão, a nossa vida, ela tem que andar, por exemplo, no Novo Testamento uma pessoa diz assim, eu desejo que vá bem, né, a tua saúde como é boa a tua alma.
Por que ele falou isso? Né? Por que o apóstolo fala isso? Porque ele está falando que a pessoa era uma pessoa bem espiritualmente, né? Mas ele estava doentinho, né? Estava doente fisicamente. Então ele até fala ali, dá uma receita, né? para ele, né? Então, muitas das vezes o exterior não está coincidindo com o interior. Eu estou vendo o exterior e Deus está vendo o interior. Né? A gente vê o exterior, Deus vê o interior. E o que importa mais para Deus é o interior. Porque quando eu estou mal no meu interior, estou mal espiritualmente, estou mal mentalmente no meu interior, isso vai me afetar, né, de uma certa forma com Deus. E aí é onde Deus se preocupa, porque tudo que me afeta com Ele, Ele vai se preocupar. Porque Deus ele não quer que haja uma quebra entre mim e Ele, entre nós seres humanos e Ele. Então, hoje em dia a palavra-chave é ansiedade, depressão. Fulano está com ansiedade, né? É a palavra-chave hoje em dia. Então o mundo ele é como uma panela de pressão pronta para explodir. Então o homem ele está vivendo nesse quadro de ansiedade, né? Está doente. Por quê? Por que o homem está doente? Tem alguma coisa que está afetando o homem para ele estar nessa situação. Então hoje nós vamos procurar aqui dentro da Bíblia, né, o que está acontecendo hoje. Né? Hoje a minha sogra disse assim, olha, eu conversei com uma pessoa, ela está muito doente. E o pior é que eu nem posso falar para ela sobre isso, porque ela está tomando remédio para ansiedade. Ou seja, a pessoa não tem condição. É isso que Satanás quer colocar a gente. Ele quer colocar a gente numa situação onde nós não tenhamos condição para lidar com o que vai vir. Então Satanás ele está adoecendo a humanidade, porque se a humanidade ela não vai poder suportar o que vai vir. Então hoje eu e você, nós devemos ser sóbrios. Sóbrios como? Nós devemos ser sóbrios, nós não podemos ser dependentes de nada. Nem de droga, nem de medicação. Por quê? Para que a nossa visão espiritual não seja afetada. Uma coisa que a irmã falou sobre a pessoa que usa droga, e isso muitas das vezes as pessoas elas não ligam a ansiedade com a droga. A bebedeira, prostituição, pornografia, ele não liga. Né? Muitas das vezes as pessoas elas acham que as pessoas simplesmente usam droga porque querem usar droga. Não, elas usam droga porque elas perderam o controle. Da mesma forma como nós usamos medicações para a ansiedade, vou pedir perdão que a irmã, né, que eu vou falar isso aqui, ela falou que usa a medicação, né? Nós também usamos a medicação para analgesizar uma dor que nós sentimos, a dor da alma. Muitas das vezes a gente não sabe mais como lidar com aquilo. Então a gente passa o quê? A usar uma droga manipulada na farmácia, né? Então é uma coisa diferente. Então, o que é que o Senhor quer de nós? Nós vamos descobrir o que é que o Senhor quer de nós. Mas antes nós vamos abrir aqui no livro de Lucas. E antes nós vamos fazer uma oração, que eu acredito que eu não orei ainda, né? Então vamos fazer uma oração aqui para... Não que as outras orações não sirvam, né? Mas quanto mais oração, mais presença do Senhor. Amém. Nosso Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, foi aberta. Porque a partir do momento que nós entramos aqui, meu Deus, eu sei que ela já foi aberta para nós. Mas eu quero te pedir, Senhor, que também o nosso coração seja aberto para o Senhor. Porque se a Tua palavra for aberta, mas o meu coração estiver fechado, Pai, de nada valerá. Então, meu Deus, eu te peço que essa noite aqui não seja em vão nas nossas vidas, Senhor. Que ela seja uma noite modificadora. Não é uma noite, meu Deus, para mudar somente o meu emocional, mas para mudar toda a minha alma, todo o meu ser, corpo e espírito. Pai, essa bênção eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então vamos abrir aqui no livro de Lucas, capítulo 21, o versículo é o 25, 26, 27 e 28. Diz assim, se eu
Eu estou igual a criança analfabeta, hein? Quando você não enxerga mais bem, você fica igual uma pessoa analfabeta tentando ler, né, direito, né? Diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a sucederem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, irmãos, aqui diz no versículo 25 fala que haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Irmãos, antigamente era muito difícil você ouvir falar que uma pessoa tinha depressão, não é verdade? Uma pessoa sofria de ansiedade, que ela era dependente de alguma medicação, né? Quando eu era criança, era muito difícil você ver um drogado na rua. Né? Você andava no centro e você não via pessoas drogadas, usando drogas. Então, hoje o mundo ele passou a ter uma carência, algo terrível. Né? No mundo, o mundo ele está sufocando. Né? Quando eu digo mundo, eu falo um sistema. Né? Um sistema que veio para aniquilar com a fé da humanidade. Não é a fé do povo de Deus. É a fé da humanidade, porque todo ser humano tem fé. Até o ateu tem fé. Porque a pessoa diz que o ateu não tem fé. Ele tem fé. Todo mundo tem fé. A questão é que muitas das vezes um resolve abafar a fé e o outro resolve ter que fazer que aquela fé cresça cada vez mais. Então, aqui fala que vai haver uma angústia, né? Os homens vão desmaiar de terror ante as situações que sobrevirão no mundo. Então, quem é que causa esse terror? É o Senhor? Claro que não. Quem causa esse terror no mundo é o sistema chamado sistema babilônico, né? Que é um sistema regido pelas bestas. Então esse sistema, a tendência o que ele quer de nós é destruir a nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, para eu poder agradar a Deus, eu necessito ter fé. O que foi que Abraão fez? Ele agradou a Deus, por quê? Porque ele obedeceu a Deus em tudo. Claro que Deus não é um Deus que pede sacrifícios humanos. Deus não faz isso. Ele pediu para provar a fé de Abraão. Né? Porque apesar de Abraão ter saído de um povo pagão que fazia essas práticas, mas Abraão não tinha filhos. E aí Deus deu a ele filho. Então para ele era algo muito difícil dar o seu filho. Por isso que Deus pediu a ele aquilo que era mais difícil para ele, que era o filho dele. Né? Então, irmãos, para o mundo a depressão, né, é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. No sentido patológico, ou seja, de doença, né? A presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Então, é assim que o mundo define a depressão. Né? Então, será que na Bíblia existem pessoas que tiveram depressão? Será que tiveram pessoas? Sim, tiveram pessoas, sim, com depressão. Mas, no entanto, a igreja, muitas das vezes, ela não prega que existe alguma diferença entre as depressões. Existe a depressão diabólica e existe a depressão causada pelo ambiente que você vive ou pela sua carga emocional. Então, a depressão ela vai ser causada por esses três fatores. Pela questão espiritual, pelo ambiente onde você vive ou por uma questão emocional sua, do seu íntimo. Então, para você entrar numa situação de depressão, muitas das vezes você vai estar atrelado à sua ansiedade. 25, Jesus faz um convite. Quando eu penso em ansiedade, eu já me lembro de uma pessoa como querendo se descontrolar, ansioso. Porque quando ele quer uma coisa, ele quer logo. Que é assim que o ansioso é.
Quando ele quer uma coisa, ele tem que agir rápido, né? Uma pessoa, eu achei interessante que ela era tão ansiosa que se ela não fizesse logo uma coisa, né? Ela perturbava ali até conseguir aquela coisa. Igual uma criança, né? Criança não perturba o pai, até o pai dar o que ele quer, né? Então a ansiedade é como uma criança dentro de você, lhe obrigando você a fazer o que ela quer. Então muitas das vezes a gente não se apercebe, mas está muito ligado aos frutos do Espírito Santo. Então, existem esses tipos de depressões, certo? A depressão espiritual, né, causada por algo espiritual, pode ser algo ruim ou algo bom, né? Aliás, pode ser demoníaco ou pode ser por uma questão espiritual sua, né? Uma situação que você passou. Então, Lucas, né, ele fala que nos últimos tempos as pessoas iriam ficar perplexas, elas iriam ficar ansiosas, elas não iam saber lidar com as situações dos últimos tempos. Então isso está muito dentro da profecia. Por mais que os médicos deem medicações, por mais que eles façam o que eles querem fazer, mas eles não vão resolver algo que está dentro da profecia. Por quê? Porque é uma questão entre o homem e Deus. Essa questão do terror, da perplexidade que a pessoa vai passar, está muito ligado do homem para com Deus. Hoje em dia eu percebo que a igreja, ela não prega muito sobre suicídio, né? Só quando vai pregar sobre suicídio, depressão, é passando a mão, assim, com cuidado, parece que tem um medo de falar, parece que as pessoas não são mais assim maduras para entender, não explora mais a maturidade do ser humano. Tem um medo, né? Não pode mais pregar coisas que machucam as pessoas, né? Não pode mais falar a verdade no altar, não pode. Não pode falar sobre o pecado, não pode, porque senão vai fazer com que aquela pessoa saia da igreja. Então esse medo é que muitas das vezes a pessoa se senta no banco, mas ela já saiu da onde? Não foi da igreja, ela saiu do principal lugar, do caminho de Jesus. Por quê? Porque a igreja muitas vezes não está lidando com o membro de uma forma correta, né? Então, vamos ver aqui dentro da Bíblia, no livro de Samuel, capítulo 16, os irmãos não vão precisar procurar por conta do tempo, irmãos. Mas aqui no capítulo 16 de Samuel, 1 Samuel 14 ao 23, nós temos a depressão de Saul. Então agora nós vamos saber por que as pessoas elas tendem a sofrer a ansiedade e ter a depressão. Saul, né, nós sabemos que ele foi um rei escolhido por Deus e pelo povo, né? Ele foi escolhido ali. E ali ele reinou. Mas chegou um momento na vida de Saul que Saul começou a pecar. Começou a se distanciar de Deus, desobedecer a Deus. Mas a questão que a desobediência de Saul não bastava. Ele começou a ter inveja, né? Ele começou a querer fazer os trabalhos que não era para ele fazer. Sacrificar não era um ato que ele deveria fazer. Então ele passou a ser orgulhoso. Porque eu tenho essa posição, eu posso todas as coisas, né? Então, orgulhoso, soberbo. Então, Saul, né, ele começou a praticar as obras da carne. E ele passou a se distanciar de Deus. Aí Saul agora perde o Espírito de Deus. O Espírito que guiava Saul não consegue mais guiar ele. Por quê? Porque Saul agora diz, eu me guio por mim mesmo. E quando um ser humano diz, eu quero andar de acordo com a minha vontade, o Senhor, ele só anda de lado com aquela pessoa. Porque ele vai ter que respeitar a decisão da pessoa, né? Então Saul, ele queria se guiar por si mesmo. Então Saul, ele passa a ter inveja, passa a ser orgulhoso, né? Ele passa a fazer coisas que não eram do agrado de Deus, né? Toma decisões que não são da vontade de Deus. Por exemplo, quando foi para matar aqueles homens que iriam destruir Israel, ele protege os homens. Então ele desagrada a Deus, fazendo o que? A sua vontade, né? Se aliando a pessoas que não estavam de acordo com a vontade de Deus.
Então, muitas das vezes, a depressão, essa depressão causada por desobediência a Deus, ela vem acompanhada por espíritos demoníacos. E é uma das mais terríveis e essa depressão é uma das que mais existem nas pessoas, mundo afora, dentro da igreja e mundo afora. Por quê? Nós vamos descobrir mais abaixo por quê. Que essa depressão é a que mais acomete as pessoas. Nós temos no segundo Samuel, do capítulo 12, do 15 ao 23, nós vamos ter uma depressão em Davi. Uma depressão causada pela a doença do filho. Porque até então o filho dele não tinha morrido. Né? Então ele é acometido por uma depressão. Que depressão foi essa? Uma depressão onde ele percebe que o pecado dele trouxe o quê? Uma consequência. O coração dele se aflige na presença de Deus, né? O filho dele fica doente porque Deus já tinha dito que o filho dele ia morrer. E Davi ali luta com Deus, intercede, ora, jejua, se abate, fica depressivo, né? Não faz nada, perde o ânimo, o foco dele é aquilo, é pedir a Deus que traga o seu filho de volta. Mas Deus não trouxe, porque Deus, quando ele bota uma palavra de rei, ele não volta atrás, né? Ainda bem que por enquanto ele ainda está, a palavra dele ainda está se segurando, né? Então, Davi, ele é acometido por essa depressão, né? Uma depressão, você não vê ali nada de diabólico nele, nessa depressão. Mas você percebe que é uma depressão causada por desobediência, porque ela tem uma consequência, né, na vida dele. E a consequência foi justamente a morte do filho de Davi. E nós temos também uma outra depressão, que é a depressão de Elias. A depressão de Elias, quando Elias ele vai ali, né, guerreia com os profetas de Baal, e aí ele é perseguido por Jezabel. Então Elias ele foge, e ele então resolve se esconder na caverna, e ali ele fica teimando e quer se entregar à morte, e acha que o mundo acabou, que só tinha ele e tudo mais. Essa história de Elias é uma história muito linda, né? É uma dos meus mais bonitos que eu acho, como Deus lida com a depressão. Deus não lida com a depressão como o homem lida. Ele lida de forma diferente. E eu gostaria até que os irmãos em casa, os irmãos lessem essa passagem, né? Que é 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 18. Elias, ele diz para Deus: Senhor, só tem eu, né? Ou seja, Senhor, depois de tudo que aconteceu, só sobrou eu, ninguém mais foi fiel ao teu nome, só eu restei, Senhor. Aí o Senhor diz assim: Elias, não, pare com esse negócio, né? Não existe só você aqui não, que eu é que sou Deus aqui, eu é que sei quem era que era fiel a mim e quem não era. E aí Deus fala para ele: ó, tem tantos outros aqui guardados que não se prostraram a Baal. Mas é interessante que Deus, ele também tem uma receita, né? E ele manda ali alimentar a Elias. Ele alimenta Elias com a carne e com o pão, né? Por quê? Porque dentro desses alimentos, né, embora os irmãos que são vegetarianos não concordem, né, mas nós sabemos que se Deus deu é porque ele sabia o porquê daquilo. Então ele deu os nutrientes para Elias naquele momento. Ele deu o pão e deu a carne. E muitas das vezes hoje, muitas pessoas caem em depressões porque eles fazem regimes exagerados. Eles tiram alimentos necessários. Ah, porque quer ficar magro. Ah, porque quer ficar enxuto, né? Quer ficar com a barriga do tanque, né? Quer ficar com a barriga do tanque, vai lavar roupa, né? No tanque. Eu não sei se fica não, né? Mas talvez possa ficar. Então o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas tiram do seu alimento os nutrientes necessários, né? Tem gente que até chega a passar fome, irmãos. É um absurdo. Em prol do corpo, a adoração do corpo. E essas pessoas elas começam a ficar doentes, por quê? Porque elas começam a perder nutrientes. Daqui a pouco elas começam a entrar numa crise de ansiedade, daqui a pouco estão com depressão, né? E Deus, ele não para por aí, né? Ele manda um vento forte. Quando a pessoa está com depressão, não pode dizer isso, que ele vai se matar. Não pode fazer aquilo, porque ele... Não, Deus não fez isso.
Botou logo um ventozão para ele se assustar, para ele se alertar. Né? Não, aqui não pode ficar assim não, meu filho. Se você ficar desse jeito, você vai morrer. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se o doente se desanimar, lá em Provérbios diz que se ele se desanimar, é certeza que ele vai morrer. A depressão é uma doença. É uma doença da alma. Se a pessoa resolve se abater, é certo que ele vai morrer. Não tem para onde correr. Então, Deus, ele não age como um ser humano. Ai, não pode falar isso. Não, Deus não faz isso. Ele entra logo com vento forte. Né? Só depois que ele já está ali conversando, né? Tirando Elias daquela situação, é que ele passa a brisa suave. Porque primeiro ele tem que levantar Elias, dar uma corda no Elias, fazer com que ele se acorde, para depois ele agora entender as palavras do Senhor. Então, a história de Elias é uma das mais belas que eu acho, como Deus trata um depressivo. Irmãos, a pessoa quando ela tem ansiedade, tem depressão, ela vai no médico, o médico, ele não vai dizer para a pessoa, fulano, deve ser o problema que você tem em casa com seu marido. Ah, é aquele problema que você tem no passado com a sua sogra. Não, isso aí é um problema, um trauma que você teve, ele não vai dizer. Ele sabe. Porque muitas das vezes ele espera que você olhe para dentro de si. É isso que o profissional está esperando. Mas muitas das vezes nós somos tão egoístas que nós não queremos olhar para dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós somos feios. Porque nós vamos reconhecer que nós estamos errados. E eu não quero estar errado. Eu quero dizer que é o outro que está errado. Porque é mais gostoso. É mais prazeroso. Irmão, acusar o outro é mais prazeroso. Eu lembro que no ano... eu passei por umas situações na igreja e eu saí da igreja. Porque Deus disse, meu filho, ou você sai de perto desse povo ou você vai ficar magoado. Se retire, vamos ali se retirar um pouco, né? Porque senão eu não posso perder você. Eu estou dizendo aqui que os irmãos têm que se retirar, irmãos. Aqui a pessoa tem que saber entender a voz do Senhor, né? Então eu me retirei, né? E eu ficava, irmãos, pensando, eu ficava lembrando das coisas que aquelas pessoas tinham feito, tinham falado comigo. E aquilo me causava muita tristeza. Muita tristeza. Eu dizia, meu Deus, mas nós éramos tão amigos. Como alguém pode ter dito isso de mim? E aquilo fazia o meu coração sangrar. E eu tive depressão. Claro. Todos nós já tivemos, irmãos. É que nem o Covid. Uns estiveram fracos, outros estiveram fortes, outros morreram. Assim. As doenças são assim. Tá entendendo? Às vezes você tem fraco, às vezes você nem percebe. Às vezes aquilo quase levar você à morte, ou às vezes levou à morte. Então, eu orava muito a Jesus. Porque um dia o pastor Isaías falou para mim, né, tinha um jovem na igreja que ele queria me namorar, e eu não queria namorar ele. Só porque eu era solteira, né, e não tinha opções para mim. As pessoas não me queriam, era obrigada eu ficar com quem me queria, né? E aquele rapaz me perseguiu, irmãos. E ele pegou um caderno que eu fui ensaiar na igreja com uma irmã. E por tristeza eu deixei esse caderno na igreja. E esse homem pegou esse caderno e ele só não me chamou, devia ter me chamado de cristão. Mas do resto ele me chamou. Né? Sujou as páginas da minha agendinha, né? E com muito ódio ele botou lá essas palavras. Irmão, mas quando eu vi esse homem, eu subi uma ira em mim. Aí eu cheguei pro pastor e falei com o pastor Isaías gostava muito de orientar a gente, né? Na questão psicológica, né? Hoje em dia ninguém vê isso, né? Nos pastores. Então o pastor disse, irmão, você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa, você vai se ajoelhar e vai dizer, Senhor, eu quero matar esse irmão. Eu estou com tanta vontade de enforcar ele, Senhor. Aí eu disse do mesmo jeito, cheguei em casa, Senhor, mas eu estou com ódio tão grande desse irmão, eu não consigo ver ele, que eu fico logo irada. Chega, esquenta o meu coração, né? Porque esquenta a porra boa não, né? Senhor, eu tenho tanta vontade de pegar o pescoço dele. Aí, e outra coisa que o pastor falou. Quando você vê o irmão passando pela porta, faz de conta que ele é um mosquito. Ele não está entrando. E assim, primeiro sábado que eu fui para a igreja, que eu vi o irmão vinha entrando lá, vinha à vontade de ódio. Aí eu me lembrei, ele não é um ser humano, é um mosquito.
Não se ire contra ele. Ele não é uma pessoa que te fez mal. E assim foi, irmãos. E assim o Senhor foi tirando de mim. Mas Deus, lembram do que a gente falou? Que um ser humano afia o outro. Deus, irmão, você não vai passar só uma vez por uma situação. Eu quero vencer essa situação. Venceu, mas o Senhor vai mandar outra. Não é que ele manda, né? Ele permite, né? Por que ele permite? Porque ele quer nos aprovar. Ele quer nos fazer ser um obreiro aprovado. Então eu passei por essa outra situação na minha vida. E essa foi grande, irmãos. Essa foi grande. O Senhor disse, espera aí, filho, que agora nós vamos tratar de outro jeito. E ali o Senhor, toda noite eu orava a Deus. Eu dizia, Senhor, eu não quero ter mágoa no meu coração. Tira a mágoa do meu coração. Porque os meus irmãos, eu quero amar. Eu quero olhar para esse irmão e para todos os outros que ali se aliaram a ele. E eu quero amar ele, Senhor. Eu não quero ter ódio no meu coração. Porque quando o Senhor voltar, eu não vou poder te ver se eu tiver ódio no meu coração. Se eu tiver mágoa, eu não vou poder te ver, Senhor. Vou ser consumida pela tua ira. E eu fui sincera nos pés do Senhor. Então eu falava isso para Deus toda noite, eu falava. Eu chorava e eu falava isso para Deus. E chegou um momento que Deus me botou de frente com esses irmãos. Eles vinham na rua, eu passava por eles, eles baixavam a cabeça, mas eu continuava olhando para eles. Até que um dia o Senhor disse, olha, já terminou o processo aqui, agora você já pode voltar. Aí eu voltei. Aí um dia o Senhor me deu um sonho, que eu ia cantar numa determinada igreja onde esses irmãos convivem, né? E o Senhor disse, você vai louvar o hino, eu fui ao jardim. E aí eu fui lá cantar, irmãos. Aí eu cantando para Jesus, e tinha uma jovem lá na frente e ela começou a chorar. E eu não sei se ela estava chorando de raiva de mim, ou se era porque ela se arrependeu das coisas que ela tinha falado contra mim. Eu só sei, irmãos, que eu louvei ao Senhor com o meu coração limpo. Porque a melhor coisa que existe, irmãos, é você estar bem com Deus. Se você vive bem com Deus, irmãos, você vive bem com qualquer pessoa. Tem pessoas, irmãos, que eu entro na igreja e a pessoa não olha para mim. Eu vou respeitar ela. Ela poderia estar orando por mim do mesmo jeito. Senhor, eu queria tanto matar a irmã Dourinha. Ela estaria ganhando melhor, tá, né? Porque se você fizer essa oração com sinceridade na presença do Senhor, o Senhor vai ver que você é sincero, vai limpar seu coração e vai te restaurar e você vai virar um adorador na presença dele. Mas se você ficar aguardando o que não presta, você está prejudicando sua vida espiritual com Deus, está se prejudicando com o seu próximo e nem você vai poder ver o Senhor quando Ele retornar. Porque nós não podemos ter coisas no nosso coração que nos afastem do Senhor. Então eu amo a história de Elias, porque ela me ensina. Ela me ensina como meu Deus me trata. Ele não me trata me bajulando, não. Sabe o que é que Deus falou mais para Elias? Se levante, deixe de história, porque você tem que fazer agora a unção do Eliseu, do Jeú, e vá cuidar logo, né? E foi assim que ele fez. Você tá doente? Eu estou te falando o que é melhor para você. Eu estou te mostrando o melhor caminho. E agora você tem que se levantar e me servir, porque é assim que eu faço. Eu curo para você me servir. E você vai me servir, e mais na frente eu tenho uma surpresa para você que você nem sonha. Porque quando ele terminou de ungir aqueles homens, ele anda com Elias, com Eliseu, e Eliseu percebe que tem uma coisa estranha para acontecer entre ele e Deus, e Eliseu não quer largar ele. Por quê? Porque Jesus levou ele para o céu. E isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu não vou perder o céu por conta disso, irmãos. Eu sei que Satanás vai mandar sempre motivos para me derrubar. Porque esse é o papel dele. Ele é altamente estrategista. Eu e você não conhecemos Satanás. Ele é um ser milenar, um ser altamente inteligente, intelectual. Você terminou de vencer uma tentação e disse, não caiu nessa não, é? Pois espera aí que eu vou fazer outra. Irmãos, vamos agora para o livro de Gálatas para nós encerrarmos. Sei que as crianças já estavam tão espertas, meu Deus. Cheio de energias. Acabou, a bateria descarregou. Eu acho que elas viram com as coisas brilhando aqui dentro, uns presentes, né? Aí o negócio animou mais para elas, ficava todinha, ninguém deu. Sei não. Tom. Aí liberando as coisas por ninguém, Tom.
Livro de Gálatas. Gálatas 5. Diz assim. Meu Deus, como é horrível a pessoa ficar sem enxergar direito. É triste. Gálatas 5, verso 16. Fala assim. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, hoje em dia, muitas das vezes, um dos maiores motivos pelos quais as pessoas elas vivem ansiosas é porque elas têm um desejo da carne. Elas ainda militam muito com o desejo da carne. Por exemplo, alguém tem um desejo pela pornografia, né? Pela prostituição, digamos assim. Como é que ele vai saciar a ansiedade dele? Na pornografia, que é o que tem mais rápido perto dele, né? Às vezes a pessoa ela se sente inútil, se sente para baixo, né? Passou por um trauma que não venceu. Então ele começa a fumar, começa a beber uma bebida, depois ele entra num cigarro de maconha, e do cigarro de maconha ele vai aumentando. Porque a ansiedade, o cérebro, né? Quanto mais você dá, mais ele vai querer. A medicação, quando a pessoa tem problema de ansiedade, muitas das vezes o médico ele vai aumentar a dosagem. É muito difícil ele diminuir a dosagem. Quando alguém estiver diminuindo a dosagem, fique feliz, né? Porque o negócio está melhorando. Porque a tendência muitas das vezes é o quê? Aumentar. Então, muitas das vezes é porque nós, por exemplo, uma vez, né, o meu irmão, eu estava olhando para ele, e deu uma tristeza tão grande no meu coração, irmãos. Porque ele não saía, ele bebia, saía nas noites, e aquilo, você sabe, não conviver com um drogado, você sabe como é que é, né? Pessoa aqui que já lidou com um drogado sabe como é que a situação é terrível, né? É triste. E um dia, o Senhor disse assim para mim, ele está nessa situação porque ele se apaixonou pelo mundo. Então existe um prazer em alguma coisa, a pessoa tem que cavar, descobrir onde é que está o prazer. Para saber por que ele está naquela situação. Por exemplo, a irmã, ela disse, vou usar a irmã, certo? A irmã, ela tomou uma medicação. Por quê? Porque ela lida com a situação de alguém. Então, o que acontece? Uma pessoa que ela vive nas drogas, às vezes ela adoece a família. Né? E às vezes a família ela tem que fazer até tratamento psicológico. Por quê? Porque é uma situação terrível. Né? Então, o inimigo ele manda algo através de algo que tem dentro do coração da pessoa e aquilo vai afetar. Por isso que o pecado ele é terrível. O pecado ele afeta a todos ao redor. Ele não vai afetar só o que está pecando. Por exemplo, uma pessoa que está em adultério, ele vai afetar de alguma forma o cônjuge, os filhos. Porque quando ele está adulterando, ele não vai dar atenção para a esposa, né? Ele não vai dar atenção para os filhos. O dinheiro dele vai diminuir de uma certa forma, porque ele vai gastar no outro lado, né? Muitas das vezes traz doença para dentro de casa, né? Enfermidades. Então o pecado ele não atinge só o que está transgredindo. Por isso que quando o Senhor vier, quando ele vier destruir, ele vai ter que destruir quem estiver no pecado. Porque o pecado ele vai afetar de uma forma terrível, né? Então, irmãos, vamos continuar aqui para a gente já dar encerramento. Diz assim, ó. Mas se sois guiados pela carne, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Que lei? A lei do pecado, a lei da morte, né? Não é a lei de Deus aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, muitas das vezes as pessoas elas entram numa situação de ansiedade, de depressão, porque ela ainda está muito na carne. A pessoa às vezes não consegue perdoar, não consegue liberar perdão, né? Isso vai sujando o coração da pessoa. Às vezes as pessoas gostam de fazer inimizade entre os irmãos. Aqui diz, a palavra de Deus fala isso. Fala que quando você está na carne, você pratica essas coisas. Uma pessoa que faz a desunião, ela é feliz? Não é, irmãos, não tem para onde correr. Eu me lembro de uma cena que eu estava na igreja e eu estava sentada e a pessoa estava louvando, fazendo serviço congregacional. E o Espírito Santo falou assim para mim: preste atenção no que ela vai fazer. Essa pessoa saiu do serviço congregacional e ela saiu lá para fora da igreja e eu observei, porque eu ouvi a voz de Deus dentro de mim. E quando eu olhei, ela estava conversando com a irmã no canto da parede. Aí eu, nossa, isso acontece dentro da igreja? Claro. Por que acontece dentro da igreja? Porque as pessoas não se entregaram verdadeiramente a Cristo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Não achou um amigo ainda. Achou o caminho da igreja. Quando nós achamos Jesus, nós batemos de frente com o nosso eu e a nossa tendência é nos limpar. Então, aquela irmã estava falando com a irmã e ela voltou para dentro da igreja e eu vi o sorriso dela, um sorriso sarcástico. Daí a pouco, quando eu olho para fora, a irmã com quem ela tinha conversado estava conversando com a outra e ambas estavam discutindo. E essa irmã foi, até que ela se desviou da igreja, né? Já tinha se desviado de Cristo, claro, né? E depois se desviou da igreja. Ficou mais fácil, não foi não? Se desviou de Cristo dentro da igreja e depois se desviou da igreja. Por quê? Porque o pecado, a carne está viva e o que é do Espírito está morto. Mas os que andam com o Senhor Jesus, eles vão praticar, eles vão lutar junto com o Espírito Santo para praticar o que está aqui escrito. Conforme diz aqui, olha. Mas o fruto do Espírito, verso, os irmãos, acho que é 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, quando alguém fala alegria, alegria não é uma emoção? Bondade, se eu sou ruim, eu tenho um sentimento dentro de mim, então não? Então, os frutos do Espírito, eles estão muito ligados ao meu intelecto, ao meu emocional. É por isso que Deus ele quer me transformar de dentro para fora. Porque senão as minhas emoções elas vão ficar desequilibradas. E se eu tenho emoções desequilibradas, vou ser um cristão apenas de aparência. Eu vou ser um profanador do nome de Deus. Eu vou pronunciar o nome de Deus em vão. Porque eu vou dizer, eu sou cristão. Mas eu não sou cristão. Eu só carrego o nome. Então eu vou estar transgredindo o terceiro mandamento de Deus. Não levantarás, né, o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é profanar o